Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Potemática. Aqui quem vos fala é o professor Davi Lima. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e fortalece aquele incentivo com aquele velho like, para que você possa ficar atento às novas aulas, ativa o sininho e simbora! Vamos lá! Nós temos aqui dois conjuntos de múltiplos, os múltiplos de 12 e os múltiplos de 30. Então, os múltiplos de 12, é evidente que você está vendo que é de 12 em 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, até o 120 colocamos aqui. E os múltiplos de 30 em 30, é evidente. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e por aí vai. Então, o mínimo múltiplo comum, o que vem a ser? Primeiramente aqui, neste método, vamos encontrar aqui todos os múltiplos entre eles que são comuns. Primeiro, temos aqui o 0. Depois, temos quem? 60. E logo depois, o 120. Se você perpetuar, se você continuar, você percebe que haverão outros múltiplos comuns, que isso, de certa forma, é infinito, né? Mas aqui vamos colocar só esses três por enquanto, 0, 60 e 120, sabendo e lembrando que são infinitos. Então, se você tem os dois conjuntos e a interseção deles são vários elementos desses dois conjuntos, o MMC é o menor múltiplo comum diferente de 0. Ou seja, é o menor múltiplo desse conjunto diferente de 0. Sendo assim, o menor diferente de 0 é 60. Esse é o MMC entre 12 e 30. Então aqui só para reforçar, dados dois números naturais diferentes de 0, chama-se mínimo múltiplo comum MMC, o menor de seus múltiplos comuns diferente de 0. Ok? Vamos agora a alguns processos práticos de resolução de MMC. O primeiro processo prático que vamos fazer uso é a decomposição em fatores primos. Como funciona essa decomposição? Como funciona esse método? Olha só, a decomposição vocês já viram comigo em aulas anteriores. Qualquer dúvida, volta na playlist e vai lá em decomposição em fatores primos, que vai estar lá bem explicadinho para vocês, tá bom? Qualquer dúvida maior também pode colocar nos comentários. Olha só, eu vou desenvolver a decomposição de cada número separadamente. No caso aqui você tem o MMC de 36 e 120, então vamos achar a decomposição em fatores primos do 36 e do 120, depois colocar aqui e seguir uma regrinha. Vamos lá. 36 dividido por 2, ainda por 2, 18 por 2 é 9. Vamos colocar agora por 3, porque não dá mais por 2, né? 9 por 3 é 3, 3 só por 3 que dá 1. Perceba que aqui vai dar 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Tá bom? Então aqui é o 36. Em fatores primos ele é 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Vamos para o 120. Como é par, vou começar por 2. 60, ainda por 2, 30. 30 é par, dividido por 2 dá 15. 15, 1 por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 só dá por 5, que dá 1. Perceba que o 120 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então vamos colocar aqui. Agora o processo se dá da seguinte maneira. Você vai analisar os fatores que foi encontrado aqui e aqui, e vai usar os fatores comuns
e não comuns de maior expoente. Comum aqui, você tem o 3, ó. Então, o 3 de maior expoente é o 3 ao quadrado. Ele vem para o seu MMC, ó. O 2 aqui e aqui também. Você vai levar o de maior expoente, ó. 2 aqui ao quadrado e 2 aqui ao cubo. Então, você leva o de maior expoente. Vamos lá, 2 ao cubo. Vezes esse 5 aqui, que ele é não comum. Então, ele vai também para o seu MMC. Temos aqui 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2 ao cubo, que é 8, vezes 5. Perceba que 8 vezes 5 é 40, e 40 vezes 9, 360. Então, o MMC entre 36 e 120 é 360. Vamos agora fazer pelo mesmo método o MMC de 8, 12 e 20. Vamos decompor 8 por 2, dá 4, ainda por 2, dá 2, somente por 2, que dá 1. 2 ao cubo é o nosso 8, ó, em fatores primos. Então vamos colocar aqui 2 ao cubo. O 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 ainda dá por 2, que dá 3. E 3 só por 3, que dá 1. Você tem 2 ao quadrado vezes 3. Ó. 2 ao quadrado vezes 3 é o 12. Agora vamos decompor o 20. 10, ainda por 2, 5. 5 só por 5, que dá 1. 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado vezes 5. Então, vamos colocar aqui. E vamos usar as mesmas regras. Vamos pegar os fatores comuns de maior expoente. Eu percebi que aqui é 2, eu vou levar o 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3. O 3 ele é um fator não comum, então ele vai também. O 5 é um fator não comum, ele vai também. Então, quem é o MMC agora? 2 ao cubo é 8, vezes 3 vezes 5, que dá 15. Então, 8 vezes 15, 120. 120 é o MMC entre 8, 12 e 20. Relembrando o processo, como a gente faz? Pega os fatores que são comuns de maior expoente e os não comuns e leva para o seu MMC. Depois é só multiplicar. Fatores comuns e não comuns de maior expoente. Beleza? Seguindo. A decomposição simultânea é tranquila. Mesmo jeito. Decompõe em fatores primos e vai dividindo até chegar a 1. Vamos lá. Os dois são par. Vai por 2. 36 por 2 é 18. 120 por 2 é 60. Ainda tem número par. Vamos por 2. 18 por 2 é 9. 60 por 2 é 30. Como o 30 é par, apesar do 9 não ser, a gente continua por 2. Divide o 30 e o 9 repete, porque o 9 não dá exatamente por 2. 30 por 2 é 15. Agora perceba que 9 e 15 são divisíveis por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 15 dividido por 3 é 5. Perceba que ainda tem um 3, vamos colocar 3 aqui. 3 dividido por 3 é 1. E agora o 5 repete. 5, sobrou somente ele, só dá por 5. 1 repete. 5 dividido por 5 dá 1. Chegamos a somente 1.
Agora o que é que a gente faz? Você multiplica de baixo para cima, que é mais fácil. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. 90 vezes 2, 180. E 180 vezes 2, 360. Esse é o MMC de 36 e 120, como a gente fez agora há pouco. Agora vamos encontrar o MMC de 12, 15, 20 e 36. Como fazer? Do mesmo jeito. Perceba que você tem números pares, ó. Então comece por 2. O que não for par você repete. 12 dividido por 2 é 6. 15 não dá. Repete. 20 por 2 é 10. E 36 por 2, 18. Ainda por 2. Ó. 6 dividido por 2 é 3. 15 não dá, repete. 10 dividido por 2, 5 e 18 dividido por 2, 9. Perceba que tem números divisíveis por 3, então vamos direto aqui por 3. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. 5 dividido por 3 não dá, então você repete o 5. 9 dividido por 3 é 3. Agora, perceba que você não tem um 3 aqui, ó. Pode fazer por 3 de novo. Repete 1, 5 e 5 repete. 3 dividido por 3 é 1. Agora só dá por 5, ó. 1, 1, 1 e 1. Encerramos aqui. Como eu disse, de baixo para cima fica mais fácil. Você vai multiplicar essa coluna aqui dos números primos para encontrar o seu MMC. De baixo para cima, ó, mais fácil. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. E 90 vezes 2, 180. Então, o MMC entre 12, 15, 20 e 36 é 180. O menor múltiplo comum entre os 4 é 180. Vamos a algumas propriedades do MMC. A primeira propriedade diz: o MMC de dois números primos entre si é o produto deles. Lembrando que números primos entre si são aqueles números que o MDC entre eles é 1. Vimos na aula de MDC o que são primos entre si. Qualquer necessidade, volta lá na aula, dá uma olhada e retorna aqui. Então, o 4 e o 15, eles são primos entre si, porque o MDC entre eles é 1. Vou colocar aqui, ó. Se você calcular, você encontra MDC igual a 1. Então, simplesmente, se eu multiplicar 4 e 15, eu vou chegar ao MMC deles dois. Beleza? Vamos fazer pelo processo de decomposição simultânea. Por 2, 2, repete. Ainda por 2, 1, repete. Agora, por 3, repete aqui, ó, dá 5. E por 5, que dá 1 aqui. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. E 30 vezes 2, 60. Então, se você souber que os dois são primos entre si, é só multiplicar. Outro exemplo de primos entre si. MMC de 7 e 9. Qual vai ser o MMC de 7 e 9? 63. Porque 7 vezes 9 é 63 e eles são primos entre si. O MMC de 8 e 5. 40. São primos entre si, então só 8 vezes 5 já resolve nossa situação. Essa propriedade fala que os números que são primos entre si, o MMC entre eles, é o produto deles. Essa segunda propriedade diz o seguinte: dados dois ou mais números diferentes de zero, se o maior deles é múltiplo dos outros, então esse número será o MMC dos números dados. Como assim? Perceba que o 18 é o maior deles.
Sendo o maior deles, você observa que ele é múltiplo de 9 e de 6. Por quê? 2 vezes 9, 18. E 3 vezes 6, 18. Ou seja, o 6 e o 9 são múltiplos de 18. O que decorre na nossa propriedade. O MMC dos 3 vai ser o maior deles, o 18. Certo? Simples assim. Se a gente fizer a decomposição aqui, ó, por 2, dividido por 2 dá 3, repete o 9, 18 por 2 dá 9. Vamos por 3. Dá 1, né? 9 por 3 é 1. E 9 por 3, perdão, 9 por 3 é 3. E 9 por 3 também é 3. Agora só por 3. 1, 1 e 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, ó, 18. Se eu pegar 2, 12 e 24, qual é o MMC entre eles? Eles são múltiplos. O 24 é divisível por 2 e o 24 é divisível por 12. Sendo assim, o MMC aqui desses três vai ser quem? 24. Se eu pegar esses 4 aqui, ó, 5, 15, 25 e 30. O maior deles aqui é 30. O 30 é múltiplo desses três. Perceba que o 25 não é múltiplo de 30. Logicamente eu não posso usar essa propriedade. Eu tenho que resolver para encontrar o MMC. Entendido? Vamos a uma última propriedade para encerrar a aula. Essa propriedade que vamos ver agora, ela relaciona o MDC e o MMC dos mesmos números. Coloquei aqui como exemplo o MDC de 12 e 30, que é 6, e o MMC também de 12 e 30, que é 60. Que relação é essa? É exatamente o produto. O produto do MDC pelo MMC desses dois números é igual ao produto deles. Então perceba que o MDC é 6 e o MMC é 60. E 6 vezes 60 é 360. E 12 vezes 30 também é 360. Então, essa é a propriedade. O produto do MDC pelo MMC de dois números naturais diferentes de zero é igual ao produto desses mesmos números. Se eu pegar, por exemplo, o MDC de 7 e 14 e o MMC de 7 e 14, perceba que o MDC de 7 e 14 é exatamente 7, pela propriedade. 7 e 14 são múltiplos, você pega o menor. Perceba que o MMC vai ser 14. 7 e 14 são múltiplos, para o MMC você leva o maior, certo? Então, 7 vezes 14 é 98, e como aqui também vai ser 7 e 14, ó, 98 também. O produto do MDC pelo MMC de dois números naturais diferentes de zero é igual ao produto desses mesmos números. Essa é a propriedade que relaciona MDC e MMC. Então, gente, encerramos nossa aula por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa aquele incentivo, deixando o like, ativa aquele velho balangandão para as próximas aulas, para que você possa ficar atento. E tamo junto. Até a próxima aula. Tchau, tchau.